Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje nós vamos falar sobre globalização, neoliberalismo e blocos econômicos. Dentro da apostila de vocês, nós temos essa mesma temática dentro do capítulo, ok? Explicando aí o que é globalização. Lá não tem os pontos negativos e positivos, mas eu vou passar aqui para vocês, ok? E gostaria que vocês fossem fazendo aquele esquema no caderno de vocês, aquele mapa mental, para que vocês possam ir assimilando, ok? E dentro de globalização e neoliberalismo, vocês irão perceber que um complementa o outro. E os blocos econômicos, eles chegam aí como se fosse uma consequência, né, da necessidade do sistema econômico que hoje é um dos mais utilizados mundialmente, que é o capitalismo. Poucos são sistemas socialistas, né? Então, é uma economia aí, um estágio da economia atual, um estágio atual da economia, que é o capitalismo, né? A economia mundial. Vamos falar um pouco sobre a globalização, neoliberalismo, blocos econômicos. O bloco econômico, como eu passei para vocês, ele vem a ser um resultado desses dois, né? Porque nós temos aí a integração dos países, essa troca do conhecimento, dos produtos, do crescimento da venda, ok? Essa liberação de produtos, pessoas através de seus serviços, né, de um país para o outro, isso faz que haja essa integração entre os países, essa troca de cultura e conhecimento. Então, os blocos econômicos, vendo essa necessidade, ok? Eles têm essas características, os países participantes de um determinado bloco econômico, eles possuem características semelhantes, né? E o mesmo objetivo. O objetivo principal, um dos objetivos principais de um bloco econômico é o crescimento econômico, tá? Então, nós temos aí várias idealizações dentro do bloco econômico que esses países têm de semelhantes, tá? Nós temos os mesmos objetivos dentro dessa formação do bloco. Exemplos de bloco econômico, nós temos, por exemplo, o NAFTA, né, que é formado Estados Unidos, Canadá e México, com interesses ali iguais, interesses dentro do território norte-americano. A União Europeia, ok? Que é um dos principais exemplos de funcionamento de bloco econômico, tem até a sua moeda, ok? O euro. E não deixando de citar a Mercosul, né? O Mercado Comum do Sul, como o Brasil faz parte desse bloco econômico. Então, o bloco econômico é muito importante para o crescimento econômico dos países ali envolvidos, ok? Então, o envolvimento desses países dentro do bloco econômico vai fomentar a relação entre eles, entre esses países participantes. Como citado, os blocos econômicos, eles foram necessários, né? Os países foram vendo essa necessidade da aliança, principalmente com essa globalização. Quando a gente fala no início da globalização, muitos se perguntam qual foi o real início da globalização. Bem, levando em conta que uma das características principais da globalização é essa troca de cultura, essa troca de conhecimentos e mercadorias, né? Essa passagem aí, essa livre ida e vinda de produtos e pessoas,
nós podemos colocar as grandes navegações como um dos chutes iniciais da globalização, ok? Até porque dentro da nossa história, quando a gente estuda a história do Brasil, eu sempre coloco a história do Brasil como um exemplo, porque dizem, né? Quando nós estamos lá na quinta série, nosso professor de história fala o que pra gente? Que o descobrimento do Brasil foi uma rota errada, que eles queriam chegar às Índias. Para que eles queriam chegar às Índias? Né? Aquisição de novos produtos, especiarias para o comércio europeu. Então, nós temos aí lá nas grandes navegações, já citando de uma maneira ou outra, essa globalização, essa troca de cultura, essa troca de produtos, ok? E também o capitalismo, porque eles viam aí o quê? Aumentar as suas vendas, ok? Eles visavam aí o aumento das suas vendas, dos seus produtos, aumentar os seus produtos, as suas novidades no mercado. Já era a globalização. Vamos lá. Anotem aí pontos positivos e negativos da globalização. Pontos positivos. Avanço dos meios de transporte e comunicação. Gente, é certo que quando se fala em globalização, eles vão falar desse distanciamento entre os locais, ok? Mas a aquisição dos produtos que hoje se tornou mais fácil. Através do quê? Do transporte, dos meios de comunicação, né? Vamos colocar meios de comunicação aí como o quê? Computador, telefone, né? TV, rádio, que entra aí como uma parte principal do comércio, a logística e o marketing, né? As vendas através de propagandas. Quem nunca viu uma propaganda e falou assim, nossa, eu quero muito esse celular. Eu vou juntar dinheiro para comprar essa televisão, né? Minha televisão nem queimou ainda tá muito boa. Mas porque lançou uma 4K, eu quero uma 4K. Então, através da propaganda, a propaganda tem esse poder, né, de criar em você o consumismo, ok? Que é uma das características da globalização e do capitalismo. Vamos lá. Meios de transporte, meios de comunicação, o avanço na medicina. Gente, o que nós estamos vivendo hoje é pontos positivos e negativos puro da globalização. Concorda comigo? Porque quando a gente fala em globalização como medicina, o avanço da medicina, da vacina, quantas milhares de pessoas no mundo hoje aguardam por uma vacina? Hoje, qual o maior desejo de toda a população mundial? A vacina do coronavírus, do Covid. Olha qual a grandeza dessa relação, dessa boa relação que o Brasil tem que ter com os outros países, né? Então, vamos lá. A medicina entra aí como um ponto positivo, né? De tratamentos. Aí, nós temos aí a tecnologia com a comunicação, com o descobrimento de novos tratamentos, com equipamentos avançados que vão trazer essa possibilidade de tratamentos, né? Então, entra aí também a tecnologia, o desenvolvimento urbano, né? Quantas tecnologias, quantas descobertas, misturas de matérias, matérias-primas que foram dando aí um avanço na urbanização, desenvolvimento urbano, ok? Produção agrícola. Produção agrícola, galera, entra aí como um ponto positivo e negativo, fazendo assim, aquele estrago. Por quê? Na produção agrícola, o ponto positivo, né, é mais para os grandes produtores. A chegada
dos maquinários, da tecnologia, né? A digitalização, mas trouxe para a gente também o grande desemprego na área rural, que é o que a gente vai falar agora das desvantagens. Porque a vantagem na produção agrícola, acho que todo mundo saberia dizer exemplos sobre essas vantagens. Aumentou aí a produção, aumentou aí, minimizou, na verdade, o tempo dessa produção, né? Ficou mais ágil utilizando os maquinários. Então, as vantagens são muitas. E agora, falando das desvantagens da globalização, vamos pegar esse gancho da produção agrícola para falar das desvantagens, ok? Porque com a chegada da tecnologia na área rural, o que houve? Houve aí o grande desemprego. Dentro da história do Brasil, novamente citando a história do Brasil, nós temos aí a região sul, ok? Que a região sul, quando chegou aí o agronegócio, mais uma vez nós vamos citar a região sul do Brasil, né? Quando chegou a evolução econômica na região sul do Brasil, a pecuária, o agronegócio, a agroindústria, o que houve, né? Na região sul do Brasil? Os pequenos proprietários de terra, os minifúndios, eles tiveram que vender as suas partes e procurar novas oportunidades de vida no centro-oeste e no norte do país. Porque na região sul venceu o quê? Quem tinha poder aquisitivo, né, que eram os latifundiários, que poderiam investir ali em tecnologia, né, em avanço na tecnologia, em novos meios de trabalho, e essas pessoas acabaram ficando desempregadas e procurando novas oportunidades de trabalho dentro do Brasil, ali no Paraguai, ok? Na região central e na região norte do Brasil. Naquele momento, o Paraguai estava vendendo terras a preço de banana, porque eles estavam tentando também povoar ali aquele lado da fronteira entre Paraguai e Brasil. Então, eles estavam vendendo terras muito mais baratas do que... muito barato, né? E a proposta é que as pessoas que lá comprassem essas terras tinham que plantar soja para poder ter o crescimento econômico e para poder tomar conta daquelas terras. Então, foi quando houve a saída dessa população do campo, da região sul, devido à chegada da tecnologia naquela região, em busca de outras oportunidades dentro do centro-oeste, do norte e do Paraguai, ali na fronteira. Outros pontos negativos que nós vamos ter aí, exclusão social, galera. Pois é. Hoje, com a pandemia, nós temos mais um exemplo atual que pode vir a cair em uma prova, em questão de atualidades, ao que a pandemia trouxe como exclusão. Nós podemos colocar não só a exclusão social, mas como a exclusão digital, ok? Que é um dos maiores debates na questão da educação hoje, a exclusão digital. Porque nós temos aí pessoas que não têm condições, né? De ter uma aula, não tem um celular, não tem um computador, não tem uma internet adequada. Quantas e quantas reportagens nós estamos assistindo, vendo que um professor está fazendo assim, pegando o seu carro e indo até a casa de um aluno, essa semana muito bonito, aliás, de um aluno autista, onde que a professora fez da sua sala de aula o seu carro, né? As empresas que estão doando, né, a internet para algumas famílias carentes, para que esses meninos possam continuar estudando, ok? Então, assim, a questão da classe econômica, né, o crescimento da tecnologia, ela vem trazer também entre a população a exclusão digital,
Nem todo mundo foi convidado para a festa, infelizmente. Então, nós temos vários pontos negativos também da globalização, e não só pontos positivos. E para fechar, nós vamos falar sobre o neoliberalismo, que encaixa em tudo isso que nós já falamos, né? Que teve início lá no Chile, já ia falar na China. Eu acho que a gente está tanto pensando na China, nessa questão de Covid, que eu ia falar China. No Chile, Inglaterra e Estados Unidos, ok? Foram os 3 pontos principais até ser expandido pelo mundo essa ideologia, essa doutrina econômica. Vamos lá. Lembrando o que era o liberalismo, né? Liberalismo chamado liberalismo clássico, onde o Estado não intervia na economia. Ele não tinha poder, no caso. Eles colocavam como... Não era nem intervenção mínima, que a intervenção mínima ela vem no neoliberalismo. No liberalismo clássico, o Estado não podia intervir nessas atividades econômicas. Essa organização era feita totalmente pelo mercado, pelo poder do mercado, somente pelo poder do mercado. Então, o liberalismo clássico entrou em crise lá em 1929, quando a gente fala até a crise dos Estados Unidos, né? Quando a economia dos Estados Unidos foi quase a zero, que deixou até de comprar o café do Brasil. Mais uma vez, história. Então, nós temos aí a crise de 1929 e até 1970 nós temos um sistema chamado keynesianismo, tá? Que depois a gente pode citar na nossa aula de revisão. Então, vamos chegar logo ao ponto do neoliberalismo, que foi a partir de entre 1970 e 80, né? Porque o keynesianismo o final foi entre 70 e 80, dando início aí a neoliberalismo, essa proposta da doutrina atual, né? Uma organização aí do sistema capitalista, ok? Pontos positivos e negativos do neoliberalismo. Vamos anotar. A mínima intervenção do Estado. Precisava-se sim da intervenção do Estado, mas o mínimo possível para poder manter uma organização. Vamos lá. A intervenção mínima do Estado para manter uma organização. A abertura econômica, né? Para poder ter essa liberdade de negociação. Levando em conta que a abertura econômica, ela vai frisar aí o protecionismo, tá? Eles são contra a situação do protecionismo dentro do mercado. As privatizações, dentro do neoliberalismo se faz necessário para que eles possam ter uma livre negociação na sua produção, de taxas, uma flexibilidade das leis, tá? A privatização leva que os grandes investidores tenham essa liberdade de negociação, sem estar precisando de muitas liberações estatais, no caso, né? Eles conseguem investir, ter um crescimento através do seu trabalho e sua negociação. É algo mais livre. Eles conseguem ter um controle maior, um investimento maior. Começa aí as privatizações de empresas estatais. E as leis trabalhistas, né? Começa
a ter essa flexibilidade de leis trabalhistas, que é o grande ponto, assim, que eu vejo, ao meu ver, negativo do neoliberalismo. Por quê? Porque essa flexibilidade que eles pedem dentro do neoliberalismo é para que para as grandes empresas, os empresários, aquele contratante, ele possa ter uma negociação aí com os trabalhadores. Ele possa ter um poder de barganha, ok? Em cima do seu trabalhador. Então, eu vejo assim que essa flexibilidade de leis trabalhistas, ela vai trazer aí um benefício para o empresário, para a empresa, para o contratante, e não para o contratado. Então, eu vejo que grande parte dessas leis, ok, ela vem beneficiar o contratante e não a classe trabalhadora, a massa, ok? Isso tudo, essas leis foram criadas principalmente com o objetivo de quê? De reduzir os gastos públicos, tá? Com taxas, com tarifas. Aqui no Brasil, nós temos a chegada do neoliberalismo por volta de 1990, no plano de Fernando Collor de Mello, que tem aí a abertura do comércio, negociações de taxas, de tarifas e de FHC. A gente fala FHC, Fernando Henrique Cardoso, né? Que começou as privatizações dentro do território brasileiro. Ok? Então, gente, a aula de hoje, globalização, neoliberalismo e blocos econômicos. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Beijo. Até a próxima aula.